Oi, gente. Primeiramente, gostaria de informá-los que está tendo estampa nova lá na loja, a estampa do Cyber Oni. Tem camiseta, tem moletom, o inverno está chegando, tem bastante promoção. Os links estão sempre aí na descrição para quem se interessar, tá? Além da Cyber Oni, todas as outras estampas que já foram lançadas estão sempre disponíveis por lá para quem se interessar. Tá legal? E além disso, apesar da frequência de vídeos estar baixa aqui no canal, eu ando fazendo bastante live lá na Twitch, né? Para quem ainda não sabe, para quem não acompanha e teria interesse, eu vou deixar os links aí na descrição também. A gente está sempre lá conversando sobre alguma coisa, jogando alguma coisa, reagindo a alguma coisa, recebendo sugestões de vocês. Então, se quiser passar por lá para mandar um salve, estamos lá praticamente todas as semanas, tá legal? E hoje a gente vai dar uma filosofada descompromissada, como sempre, sobre a crise que o Ocidente vem passando, né? As crises, para além das crises econômicas, as crises de pensamento, como que o pensamento ocidental está ficando para trás, né? E como que isso pode de alguma forma acarretar uma vantagem para a Ásia, uma vantagem para o Oriente. Enquanto isso, a gente vai caminhar lá por Osaka e por Hong Kong. São dois vídeos, já que estamos falando da Ásia no geral, né? Então, duas grandes cidades, duas das maiores cidades lá da Ásia, na China e no Japão. Tá legal? É isso aí. Vamos lá. Bom, então, hoje eu queria falar um pouco aí sobre umas coisas que eu ando pensando, dar uma chapada no meu coco, se é que me permitem chapar o coco aqui presencialmente. Porque eu ando pensando algumas coisas, né, baseado em algumas coisas que eu ando vendo aí nos últimos tempos. E uma delas, falando em coco, foi um corte de um vídeo do Coconut, né, do Nômade Raiz, que apareceu recentemente para mim, em que ele estava em algum país da Ásia lá, né, imagino que seja Singapura, pelo que dava para ver do fundo ali, os prédios altos, as avenidas arborizadas. E ele estava falando que ele tem essa impressão de que o Ocidente já era, né, de que a Ásia, o Oriente, está muito mais desenvolvido, muito mais avançado do que os países ocidentais. Isso é uma coisa que o pessoal que viaja para a Ásia geralmente fala mesmo, né, que as cidades da Ásia elas são muito mais modernas do que as cidades da Europa, do que as cidades da América mesmo, né? Todo mundo fala que a China já está vivendo em 2050, Japão já está vivendo em 2050, Singapura, Coreia, tá todo mundo vivendo em 2050, né? E aí assim, né, um dos motivos mais óbvios para isso é porque uma boa parte dessas grandes cidades aí da Ásia passou realmente por uma reformulação, né, nas últimas décadas, né? Na China tem cidades ali que nem Shenzhen, por exemplo, que 40 anos atrás o bagulho era um vilarejo de pescadores, né? E hoje tá aí, né? Uma das maiores metrópoles do mundo aí, né? Cresceu muito com o boom econômico da China recentemente. Singapura mesmo, né? A urbanização mais pesada de Singapura começou a partir dos anos 60 só, depois da independência, né? Tóquio no Japão. Tóquio já é uma cidade mais antiga, né? Tóquio já existe há vários séculos aí, mas a cidade foi completamente bombardeada, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E aí ela teve que ser reconstruída nos anos 50, né, no período pós-guerra. Então a Tóquio que a gente tem hoje é uma Tóquio recente também, né? Então essas cidades aí da Ásia, elas são literalmente mais modernas, né? Como elas foram construídas ou reconstruídas há pouco tempo, é natural que elas tenham tecnologias, né, que elas façam uso de tecnologias urbanas que não são tão comuns de se ver muitas vezes na Europa e até na América mesmo, tá ligado? Mas, além disso, eu acho que essa impressão, né, de que a Ásia é o futuro e de que o Ocidente está afundando, vem crescendo cada vez mais nas pessoas por conta do avanço da China, principalmente agora, né? E aí, assim, é engraçado, né, que desde que eu era pequeno, tudo quanto é produto que a gente tinha em casa já era tudo made in China, né? Mesmo os produtos de marca americana, de marca europeia, já era tudo fabricado na China. Só que, hoje em dia, as próprias marcas chinesas já estão vindo aí com tanta qualidade, com tanta competitividade, quanto as marcas americanas, quanto as marcas japonesas, as marcas europeias, né? As câmeras que eu uso para gravar os meus vídeos aqui, é tudo da DJI, né? O pessoal sempre pergunta, justamente porque a qualidade é muito boa, né? A DJI é uma marca chinesa, uma marca de Shenzhen, né?
Os carros da BYD também estão chegando fortes aí no mundo todo. Então as pessoas estão se tornando mais conscientes da força econômica da China nesse momento, né? E a China também está começando a investir na indústria cultural, né? No soft power. A gente está começando a ver cada vez mais filmes chineses, mais animações chinesas. A música chinesa está chegando mais para a gente também, até por conta das redes sociais chinesas, né? O TikTok, jogos de videogame também, né? Então a China está se tornando pop, né? Está se tornando pop, assim como todos os países aí que se desenvolveram na história, né? O Japão com os animes, os Estados Unidos com Hollywood, né? A China está fazendo a mesma coisa agora, é natural que faça, tá ligado? E junto com tudo isso, como se não bastasse, agora a gente tem também a questão do Trump, né? Tem o Trump aí criando essas guerras, né? Atuando cada vez mais militarmente aí pelo mundo, e ele próprio diz, né? O próprio Trump diz que o objetivo dele não é só salvar os Estados Unidos, é salvar o Ocidente, tá ligado? Porque os Estados Unidos é o maior representante disso que a gente entende como sendo o Ocidente, né? Então o próprio mundo ocidental parece já meio que admitir, né, que está passando por uma crise. E aí assim, né, é engraçado porque o conceito de Ocidente, ele varia bastante dependendo do assunto, né? Ele varia bastante dependendo da abordagem. Então, na maior parte das vezes, por exemplo, a Austrália, que é um país que está obviamente no hemisfério oriental, é tratada como se fosse parte do mundo ocidental, né? Porque essa noção de Ocidente que a gente tem, ela está muito mais atrelada a um conjunto de valores, tá ligado? Um conjunto de tradições, principalmente um bagulho relacionado ali a uma cultura judaico-cristã, né? Do que a uma questão puramente geográfica, né? Então, quando a gente diz que o Ocidente está em crise, a gente não está falando necessariamente dos países que estão localizados geograficamente no hemisfério ocidental, tá ligado? E sim desse conjunto de valores que se originou na Europa, né, e que acabou dominando aí boa parte do senso comum em países que nem o Brasil, que nem os Estados Unidos, que nem a Austrália mesmo, né, que foram países colonizados por nações europeias. Então, a crise do Ocidente, nesse sentido, não é só econômica, tá ligado? Porque se o Ocidente que a gente está falando é um conjunto de valores, um conjunto de tradições, então a crise é uma crise de pensamento também. Tá ligado? A crise se tornou mais evidente agora porque ela começou a se manifestar também na economia, né? Então se tornou mais palpável, mais visível para as pessoas. Mas em paralelo a isso, o pensamento ocidental, tá ligado? O conjunto de tradições que dão origem à forma ocidental de ver o mundo já vem sendo questionado há algum tempo, né? Esse questionamento ele começa na filosofia mesmo, na filosofia moderna principalmente, e depois ele é acentuado aí nas ciências naturais, tá ligado? Então, apesar de hoje a gente observar aí, né, com muito mais clareza essa crise econômica do Ocidente em relação ao Oriente, em paralelo a isso, já vem acontecendo aí há alguns séculos uma crise intelectual desses valores, entre aspas, ocidentais, né? E isso ajuda a criar hoje essa impressão de que o Ocidente já era, né? E é assim, eu acho legal, né, aquelas alegorias que fazem, eu mesmo já fiz aqui algumas vezes, que é lógico que são simplificações, né, são simplificações, mas acaba sendo útil, né, acaba sendo um jeito intuitivo, um jeito simples de pelo menos tentar ter uma ideia de como que funcionam as principais visões de mundo que ganharam força na história da humanidade, né? As três principais, pelo menos as oriundas das grandes civilizações, né? Porque aí a gente consegue, pelo menos, explicar de uma forma mais rápida e ter um ponto de partida por onde começar, né? Porque, assim, a primeira dessas visões de mundo é uma visão que entende o mundo como se ele fosse uma máquina. Essa é a visão de mundo ocidental, né, de forma geral falando. É a nossa visão na maior parte do tempo, que é como se o mundo fosse uma máquina construída por um engenheiro, né? E não só isso, mas também como se o nosso corpo também fosse uma máquina construída por esse mesmo engenheiro. E aí esse engenheiro colocou a gente aqui dentro, ele injetou a nossa alma dentro da máquina do corpo, tá ligado? E depois ele ainda deu pra gente um manual, né? Ele deu um manual de uso da máquina, né? Dizendo o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, né? As instruções de operação da máquina do corpo e da máquina do mundo, tá ligado?
Aí, assim, as leis da natureza, nesse sentido, elas são como se fossem as engrenagens da máquina, né? Que elas funcionam de forma repetitiva, de forma mecânica, de forma fixa, de forma independente da gente, né? E nessa visão de mundo, a nossa maior motivação, né? Apesar das adversidades, apesar do sofrimento que a gente possa vir a ter na vida, a nossa motivação é a esperança de que um dia o engenheiro ainda vai puxar a gente de volta para fora da máquina, para fora do corpo, para fora do mundo, né? E a gente vai passar a eternidade junto dele lá fora, desencarnados, né? Então essa visão de mundo, ela entende o universo meio como se ele fosse uma bolha, né? A máquina é tipo uma bolha, como se existisse um lado de dentro e um lado de fora. O engenheiro, ele está lá do lado de fora, onde tudo é eterno, onde tudo é perfeito, onde tudo é imutável, e a gente está preso aqui dentro, até segunda ordem, né? Aqui dentro as coisas perecem, aqui dentro as coisas acabam. Então o mundo é como se fosse uma prisão mesmo, tá ligado? O corpo é como se fosse uma prisão. E essa visão de mundo também coloca a gente meio que acima do resto da natureza, né? Ou destacado do resto da natureza, pelo menos. Como se a gente fosse um tipo de alienígena, né? A gente foi colocado aqui. A gente não nasceu aqui, a gente não pertence aqui, tá ligado? A gente não é o nosso corpo. A gente tem um corpo, né? Como se nós fôssemos uma coisa anterior ao corpo para poder possuí-lo, né? Esse tipo de visão de mundo, ele pode gerar na gente um tipo de angústia, tá ligado? Um tipo de crise existencial, porque a gente sente como se a gente fosse um ego isolado, né? Um ego isolado dentro de um universo frio, dentro de um universo alienígena, um universo indiferente, né? E esse geralmente é o senso comum das pessoas no Ocidente. Mesmo que elas não reflitam tão a fundo sobre isso, né? Ou mesmo que elas afirmem ter convicções diferentes dessas, muitas vezes, intuitivamente, é assim que elas entendem a realidade na maior parte dos tempos, tá ligado? E só que aí, assim, tem outras visões, né? E a segunda visão de mundo, ela não enxerga o mundo como máquina, ela enxerga o universo como organismo. E aí, assim, essa visão ela aparece em um monte de tradições também, né? Mas geralmente ela é mais associada a algumas partes do Oriente. Então, nessa visão, a gente nasce e se desenvolve do mundo, né? A gente é parte do organismo. É como se o universo fosse uma árvore e a gente fosse os frutos da árvore, tá ligado? Nesse caso, a gente não está no mundo, né? A gente é o mundo, a gente é uma manifestação do mundo. Então, esse eu individual, né? Essa coisa que eu chamo de eu, é uma expressão temporária de um todo eterno, né? Um todo vivo, um fluxo contínuo que assumiu momentaneamente a forma de Gabriela, né? E depois vai continuar fluindo, se transformando em outras coisas, né? Então, antes de ser você, você foi bilhões de outras coisas e você vai ser bilhões de outras coisas depois que morrer, né? A matéria vai mudando de forma, mas é sempre a mesma matéria. Nessa visão, a ideia é que não faz sentido relutar contra as coisas que acontecem no mundo, né? Por pior que elas possam parecer. Porque lá no fundo, a gente é um pedacinho de mundo, tá ligado? Então todas as coisas que acontecem fora da gente ainda são a gente, em última instância, tá ligado? São extensões de nós mesmos. Então lutar contra a natureza é lutar contra si mesmo, né? Por isso que o ideal é fluir junto com o todo. Primeiro porque o todo é inevitável, né? Então o sofrimento, a angústia viriam justamente da tentativa de se nadar contra a correnteza, né? De não aceitar o todo como ele é, que é exatamente aquilo que eu falei lá na visão da máquina, né? Na visão da máquina a gente pode se sentir angustiado muitas vezes, justamente porque a gente fica tentando relutar contra a natureza das coisas, como se a gente não fosse parte disso aqui, né? E aí, assim, nessa visão de mundo, do universo como organismo, já não existe um engenheiro, né? A ordem, ela emerge do próprio processo, que nem um organismo mesmo, né? O nosso coração, ele bate de forma ritmada, né? Ele se autorregula dependendo do esforço que a gente faz, dependendo do susto que a gente toma, né? Sem que a gente tenha que ordenar de forma consciente que ele faça isso, que ele faça aquilo, né? Então as coisas acontecem naturalmente, as coisas acontecem em resposta umas às outras. Então o universo nessa visão de mundo, ele não é um artefato, ele não é uma coisa, ele é um evento, né? Que nem um organismo mesmo, que acontece entre o nascimento e a morte, né? O organismo é aquilo que acontece entre o nascimento e a morte. Essa é a segunda visão de mundo. E tem uma terceira visão de mundo que não enxerga o universo nem como máquina nem como organismo. Nessa visão de mundo, o universo é como se fosse uma atuação
né? Uma brincadeira, um jogo. Essa visão também aparece em vários lugares, até no Ocidente mesmo ela também aparece, mas ela é geralmente mais associada a algumas outras partes do Oriente, né? E essa visão é como se o mundo fosse um tipo de simulação, tá ligado? Colocando em termos mais modernos, né? E aí assim, é como se a gente fosse Deus, brincando de interagir com si mesmo, né? Então eu e você, no fundo, nós somos a mesma entidade fingindo ser duas coisas diferentes, tá ligado? Lá no fundo, nada importa de verdade, né? A gente é Deus, então pra gente tá tudo resolvido, né? A gente só acredita ser esses personagens, né? A gente se esquece da nossa natureza divina, no caso, né? Então, essa visão de mundo, ela também vai mais ou menos nessa direção de entender que não vale a pena sofrer mais do que tanto, tá ligado? Não vale a pena levar a vida tão a sério, porque um dia você vai acordar e vai lembrar que era tudo só uma brincadeira, né? Então aquela pessoa com quem você tinha uma desavença era você mesmo, né? Surpresa, era você mesmo. E um dia você vai acordar e vai dar risada de como você foi trouxa de acreditar que vocês eram coisas diferentes, tá ligado? É meio que aquela noção, né, de que se você fosse Deus, né, Deus imortal, Deus eterno, detentor de todo o conhecimento que existe, em algum momento você provavelmente gostaria de esquecer de si mesmo para poder se surpreender, tá ligado? E aí, como você é tudo que existe, você se deleita consigo mesmo, né? Você se fascina, se redescobrindo em cada uma dessas interações de si consigo mesmo, né? É tipo um ator que entra tanto no papel que esquece que está atuando, né? Só que nesse caso é o mesmo ator fazendo todos os personagens. Cada um de nós é como se fosse uma máscara, né? Cada um de nós é uma face de Deus. E nesse caso, o sentido da vida seria a vida em si, né? Seria simplesmente viver. Viver o sentido da vida. Foi para isso que a gente se colocou nessa situação, né? Para experimentar a finitude, para experimentar a limitação, para experimentar o sofrimento, a surpresa, né? Então, assim, o interessante dessa visão de mundo é que, de certa forma, ela é meio que uma mistura das duas primeiras, né? Você tem uma entidade criadora, como se fosse o engenheiro, né, do universo máquina, mas essa entidade, ela é tudo, né? Não tem nada fora dela, então ela se torna meio que um organismo fechado, né? Nós somos manifestações do todo, não algo separado dele, tá ligado? Aí assim, que nem eu falei, né? Tudo isso são alegorias. O mundo como máquina, o mundo como organismo, o mundo como simulação. É lógico que nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma ciência trata as coisas nesses termos, né? Assim como também é lógico que existem outras formas de se conceber a realidade, né? As religiões dos povos originários, né? Dos povos da África, por exemplo, pode ser que elas poderiam render outras alegorias ainda diferentes dessa, não sei, tá ligado? Mas, além de tudo isso, ainda tem a questão de que pensadores, né, ou grupos de pensadores, tradições isoladas, né, elas podem ter concebido essas visões de mundo em diferentes lugares, em diferentes épocas, com diferentes formas de se expressar, né? Aqui eu disse que no Ocidente é comum que se entenda o mundo como máquina, né? Mas isso não quer dizer que não tenham pensadores no Ocidente que tenham pensado o mundo como organismo. Tem um monte, né? Tem tradições inteiras no Ocidente que, se a gente fosse tentar encaixar elas dentro dessas alegorias, elas estariam muito mais próximas de um universo organismo do que de um universo máquina, né? Mas o que eu quero dizer é que o senso comum ocidental, ele foi fortemente pautado pelo pensamento de uma tradição específica, né? Que influenciou uma religião específica, que, por condições históricas, por condições materiais específicas, se disseminou pela maior parte disso que a gente entende como sendo o mundo ocidental, tá ligado? E essa tradição, ela costuma separar a matéria da alma, né? Ela costuma separar a mente do corpo, e não só isso, ela também costuma criar uma hierarquia entre essas duas coisas, né? A matéria degrada, a matéria se corrompe, mas as ideias não, né? As ideias são perfeitas, as ideias são imutáveis. Então é como se a alma, a mente, fosse superior à matéria, né? Como se o corpo fosse só uma embalagem, né? Um invólucro quase descartável que contivesse momentaneamente a nossa consciência imortal dentro dela, tá ligado? Então, a gente trata como se a gente fosse só aquilo que a gente faz conscientemente, né? Eu levanto meu braço direito, eu levanto a minha perna esquerda, mas eu não cresço meu cabelo,
por exemplo, né? Eu não bato meu coração, eu bato outra coisa. Eu bato outra coisa, o coração não, né? Então, a gente se reduz, né, no sentido de se reconhecer só na atividade consciente, mas a gente se eleva também, né, no sentido de entender que a nossa consciência é uma entidade transcendental, destacada do resto do mundo, né? Então a gente se entende como se a gente fosse meio que um fantasma pairando acima do mundo, né, olhando o mundo de cima, como se o mundo acontecesse independente da gente, né? O mundo é uma máquina. A gente só foi colocado aqui, mas a gente não pertence aqui. Então é como se a gente pudesse ser só um espectador, né? Só ficar observando de longe, sem interagir, sem se misturar, né? Mas a questão é que, em certo momento, o desenvolvimento do próprio pensamento ocidental começou a entrar em conflito com essa visão de mundo, ou pelo menos com os principais pontos dessa visão de mundo, né? Tem um monte de filósofos modernos, filósofos contemporâneos, que começaram a questionar a separação entre corpo e mente, né? Começaram a questionar as hierarquias que eram entendidas como naturais, né? E esses questionamentos acabaram culminando no desenvolvimento de uma ciência contemporânea que aponta numa direção bastante diferente dessa visão de mundo aí do universo máquina, né? Os avanços na biologia, os avanços na física, os avanços na neurociência aí nos últimos séculos, eles puxam o ser humano de volta para dentro da natureza, tá ligado? A gente se desenvolveu a partir disso aqui e a gente só existe dentro das relações disso aqui. Não existe uma alma transcendental dentro da gente, nem fora da gente, né? A consciência é um desdobramento do corpo, da complexidade do corpo. É uma visão de mundo que se aproxima um pouco mais da alegoria do universo como organismo, né? Não mais como máquina. A epistemologia, né, que é o estudo do conhecimento humano, ela vem tentando justamente conhecer aquele que conhece, né? Porque a partir do momento em que a gente deixa de separar a consciência do resto do mundo, a gente passa a se entender como uma parte do mundo que conhece a si mesmo, né? A gente é o universo conhecendo a si próprio, que nem dizia o Carl Sagan, né? E não uma consciência isolada olhando o mundo de longe, né? Mas enfim, voltando ao tema do vídeo, né, o que eu queria apontar é que possivelmente, né, um dos motivos pelos quais o pensamento ocidental pode estar em crise é justamente porque a direção na qual parece avançar a ciência contemporânea, ou pelo menos as interpretações filosóficas, né, que se fazem possíveis a partir das evidências científicas contemporâneas, parecem contrariar esses valores que fundaram o dito Ocidente, né? Grande parte dos sistemas políticos, dos sistemas sociais, dos sistemas religiosos que pautaram o desenvolvimento da civilização ocidental partiam do pressuposto da separação entre o corpo e a mente, né? Da noção de hierarquias naturais, da noção de essências eternas, do distanciamento do homem em relação ao resto da natureza. Então, por mais que a gente não perceba isso imediatamente, essas mudanças de paradigma que vêm sendo produzidas aí pela ciência, pela filosofia contemporâneas, né, elas começam a colocar em xeque a validade de algumas estruturas de poder que eram tidas como inquestionáveis no mundo ocidental, né? Eu não sei se faz sentido isso que eu estou falando, porque esse talvez seja um dos motivos, por exemplo, pelos quais a gente vê um crescimento de movimentos negacionistas, de movimentos anticientíficos no mundo ocidental. Talvez porque a ciência venha contrariando alguns valores que fundaram o dito Ocidente, né? É lógico que ninguém vai deixar de investir em ciência e tecnologia por causa disso, né? O Trump não vai deixar de investir em ciência e tecnologia, mas o discurso político que tem como objetivo unir a população em torno de um conjunto de valores, um conjunto de tradições tipicamente ocidentais, acaba precisando recorrer ao negacionismo para poder preservar algumas visões de mundo que já são antiquadas, tá ligado? Nada disso tem relação direta com o desenvolvimento econômico do Oriente, né? Longe de mim querer fazer essa associação. Mas eu acho interessante de observar como que o eixo do pensamento ocidental foi mudando de lugar no decorrer dos séculos, né? Até o ponto em que a ciência contemporânea passou a questionar os fundamentos que deram origem a ela própria, né? A ciência se desenvolveu, em sua maioria, em uma Europa
que era pautada por todos esses valores que hoje as evidências parecem desmontar, tá ligado? E aí essa contradição acabou provocando uma crise interna no pensamento ocidental, né? E o Ocidente como um todo sentiu, né? As tradições, os valores ocidentais de milênios atrás estão sendo abalados, estão sendo questionados nesse momento. E isso pode proporcionar uma abertura, né? Uma oportunidade para um Oriente que hoje tem as condições materiais de exportar a própria cultura, o próprio pensamento para o resto do mundo, né? E se a visão de mundo deles chegar nas pessoas daqui e apresentar uma perspectiva que faça sentido sem ter que negar os avanços objetivos que a ciência contemporânea vem alcançando, né? É possível que as pessoas daqui recebam isso de braços abertos, né? De cabeça aberta. Porque é aquilo, né? Não dá para fingir que essas novas tecnologias, que essas novas ciências não existem só para querer preservar valores filosóficos de 2000 anos atrás, tá ligado? De forma direta, de forma indireta, essas mudanças elas vão penetrando na sociedade, elas vão se tornando naturais para as pessoas, até que o que a gente tinha como verdade ontem, hoje não seja mais, tá ligado? E é isso, mano. Não sei se deu para entender alguma coisa. Não sei se acabei chapando mais do que devia. Mas, enfim, é isso aí. Eu ando fazendo live lá na Twitch, viu? Toda semana praticamente. Se quiser colar, os links estão sempre aí na descrição. E é isso aí. Obrigado. Até a próxima.